Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Estamos em mais uma live da esperança. A música ao fundo é The Mission, do filme A Missão, tocada por The Piano Guys. São dois rapazes, um no piano e outro no violoncelo. Vale a pena ver, porque as imagens são lindas. Foi gravado aqui na América do Sul, nas Cataratas do Iguaçu. Tem até uma cena no Rio de Janeiro. Bom dia para quem está chegando. Mais uma live da esperança acontecendo. A nossa programação de junho, para quem não sabe, é vamos contar histórias, ouvir histórias, né? Comecei na semana passada contando a história das 1001 Noites de Sherazade e hoje eu trago uma fábula de Esopo. E aí, assim, só para situar para o pessoal que for entrando aqui, lembrando que essa live fica salva no meu IGTV, logo depois que eu termino, e você pode compartilhar, você pode convidar as pessoas. Aqui tem essa gaivotinha, bom dia, linda, bom dia, Ana. Essa gaivotinha, se você clicar aqui agora, você também pode chamar pessoas agora para estarem aqui, né? E mesmo depois da live encerrada, ela estando no e-mail IGTV, você também vai poder compartilhar e assistir toda, caso você entre pelo meio do caminho ou precise sair antes de terminar. Mas só para lembrar, para quem está chegando por aqui agora, eu tenho feito essas lives terças e quintas, desde que começamos nessa quarentena, com o intuito de levar um pouco de esperança às pessoas que me acompanham por aqui. Elas duram em média 20, 30 minutos, não é algo muito extenso nem muito longo. E eu sempre trago alguma reflexão ou alguma dica para levar bem aí esse período de isolamento e quarentena. Então, voltando à nossa programação de junho, que é a contar histórias para vocês, a história de hoje é uma fábula de Esopo. Esopo era um escravo da antiga Grécia, mas ele era muito inteligente, de muita sabedoria, e ele contava histórias oralmente, que depois essas histórias foram passadas e transcritas, né? E ele utilizava muitos personagens animais, a grande maioria, e às vezes alguns personagens da natureza, mas de uma forma humanizada, né? Eles falavam, eles conversavam entre si e tal. E qual era o propósito do Esopo com essas histórias? Levar uma moral, né? Dar meio que uma lição, porque ele vivia numa sociedade não muito diferente da nossa, muito corrupta, com muitos problemas sociais, uma hierarquia, uma pirâmide, uma base da pirâmide muito cheia de escravos e pessoas com baixa renda e o topo maior. E ele questionava muito isso, e aí através dessas histórias, que ficaram conhecidas como fábulas de Esopo, ele ia dando essas lições de morais. Então, assim, tem umas mais famosas, né? A cigarra e a formiga, a lebre e o coelho, e tantas outras. Eu gosto de escolher umas que não são tão populares, porque a gente acaba ficando nas mesmas e esquece da riqueza que é todo esse cabedal de histórias. E aí, para hoje, eu escolhi a fábula do carvalho e dos juncos. Aí não são animais, né? São plantas, são árvores. A história do carvalho e do junco, eu acho que ela cabe bem até como uma boa lição porque a gente está vivendo hoje, tá? Ela diz o seguinte: um majestoso e secular carvalho, ao ser arrancado do chão pela força de um vendaval, rio abaixo foi arrastado pela forte correnteza. E um carvalho, imagine, né? Um majestoso e secular carvalho, quer dizer, era um carvalho enorme de séculos, foi arrancado com todas as suas raízes e caiu ali no rio, e pela força da correnteza, com toda a tempestade, com todo o vendaval, ele foi sendo arrastado ali pela correnteza. E no que ele está sendo arrastado pela correnteza, ele passa, né, por uma parte ali do lugar, do cenário, com uma plantação de juncos, né?
E aí ele olha aqueles juncos todos ali, fincados ainda na terra, e então, resignado, diz assim para os juncos: gostaria de ser como vocês, que de tão esguios e frágeis não são de modo algum levados ou afetados por este forte vento. Então, o grande carvalho que foi arrancado com as suas raízes, carregado pela natureza, né, pela correnteza, quando ele passa e vê os juncos ali, né, os juncos magrinhos, quem já viu junco, né, plantação de junco, consegue visualizar o carvalho, o junco? Os juncos magrinhos, compridinhos, e ele fica, meu Deus, mas como vocês, tão magrinhos, tão esguios, estão aí firmes e fortes, não foram arrancados pela tempestade, não foram arrancados pelo vendaval, e eu tô aqui, né, esse carvalho enorme, tô eu aqui navegando pela correnteza, eu queria ser como vocês, magrinho, esguios, para poder estar firme no solo. Daí, os juncos responderam para o carvalho: ó Senhor, com sua forte compleição, lutou e competiu com o vento. Por isso mesmo não foi capaz de resistir. Nós, ao contrário, nos curvamos, mesmo diante do mais suave sopro da brisa. E assim permanecemos íntegros e salvos. Então os juncos explicam para o carvalho o porquê deles estarem ainda fixos na terra. Não é porque eles eram esguios ou magrinhos ou compridos, é porque eles usavam de sabedoria. Se vinha o vento, eles se curvavam, o vento passava e eles voltavam a ficar em pé. O carvalho não, né? Com toda a sua compleição, como os juncos dizem, com toda a sua rigidez, ele ficou sendo resistente ao vento. Resistente até o dia que veio um vento muito forte e o arrancou com raiz e tudo. Moral da história. Nossa, tem várias morais essa história, mas qual é o ponto que eu quero trazer para a gente refletir hoje? Primeiro, na luta com as adversidades, né, na luta com as coisas difíceis, como talvez seja um vendaval muito forte, não vale a força. Não vale a força, não vale você ficar mantendo uma resistência ali. Tem que usar de inteligência, tem que parar para pensar. Esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto, flexibilidade é muito importante, principalmente nas adversidades. A flexibilidade dos juncos permitiu que eles se permanecessem ali fixos no solo e, obviamente, se mantiveram vivos, né? Porque se a gente pensar, né, uma árvore que foi arrancada com todas as suas raízes, carregada pela correnteza, vai definhar, vai morrer, né? Então, a flexibilidade, ela é fundamental diante das adversidades. E o que nós estamos passando nesse momento? Não é uma adversidade, né? Estamos em casa, muitas pessoas sem poder trabalhar, outras pessoas tendo dificuldade porque tem que trabalhar dentro de casa. Então nós precisamos ser flexíveis como os juncos. Nós precisamos arriar, esperar o ventão passar para poder levantar e nos mantermos de pé. Algumas pessoas até gostam de usar essa fábula com viés religioso, né? Aquele que se ajoelha, aquele que se inclina diante do que é maior, diante do que é mais forte, mantém-se de pé, mantém-se erguido, mantém-se vivo, né? Então vamos pensar, nós estamos passando por uma adversidade. Adianta eu ter força, adianta eu brigar, adianta eu resistir, não é possível, eu não quero, não deve ser assim, né? Eu conheço até pessoas que dizem, mas isso é um exagero, isso é um absurdo, não era para ser desse jeito. Ok, tudo bem, mantenha a tua opinião, segura a tua opinião. E qual é o status quo? Qual é a realidade de hoje? Estamos na quarentena. Então não vamos ser o carvalho que mantém a resistência para o vento. Vamos tentar ser o junco, que é flexível. Então vamos nos adequar, vamos nos adaptar. Ah, Mônica, isso já passei dessa fase, já são 70 e poucos dias, já me adaptei, já me adequei, minha casa já foi transformada em escritório, escola, já está tudo arrumado aqui dentro, beleza. Mas a gente precisa continuar se adaptando porque novas urgências vão aparecendo, novas situações. Então, assim, a ideia da flexibilidade da fábula de hoje é para a gente pensar que nós precisamos sempre estar com os pés no chão
e com os olhos abertos para a nossa realidade, para o nosso entorno. Eu tenho que entender o que eu tenho na minha mão, não o que eu queria ter, não a vida dos meus sonhos, não o emprego dos meus sonhos, não a casa dos meus sonhos. O que que eu tenho? O que que eu tenho? É isso que eu tenho. E com isso eu vou fazer o meu sonho de vida. Com isso eu vou fazer a minha vida melhor. Eu vou me flexibilizar naquilo que eu preciso para poder passar por uma adversidade. Eu vou estar atento à minha realidade para quando eu precisar mudar-me ou para eu conseguir mudá-la. Já usei aqui numa outra live uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, que ele diz: quando a realidade é benéfica, é propícia, desfrute. Ou quando a circunstância, ou quando a situação, desfrute. Quando ela não é benéfica, quando ela não é boa, quando ela não é legal, tenta mudar. Faz o que você puder para mudar. E quando você não consegue mudar, mude você, quer dizer, se adapte a essa reação. Isso mesmo, valorizar o que a gente tem ao invés de sofrer pelo que a gente não tem, né? Valorizar no sentido real mesmo, dia a dia, e fazer aquilo bom. Fugir da tentação. Agora eu vou voltar um pouco para a postura do Carvalho. Que quando eu estava lendo essa fábula e escolhendo para trazer para vocês hoje, eu fiquei pensando, tá, os juncos deram uma boa lição. A lição da flexibilidade, para você se manter e tal, depois que passar o vendaval, a tempestade, você tá lá vivinho da Silva, beleza? Mas qual é a lição que a gente consegue tirar do Carvalho? O Carvalho, com toda a sua majestade secular, né, firme, forte, rígido, consistente, né, ele foi brigar com o vento, beleza? Pisou na bola ali nesse sentido. Mas qual é a lição que eu penso disso? Se a gente traz essa noção dessa majestade secular, dessa coisa grande, enorme, como algum poder de saber o que vai acontecer, de poder prever isso e prever aquilo, a gente vai crescendo numa ideia de onipotência que nos tira da realidade, tá? Que nos tira desse entorno que está à minha volta e que eu preciso estar atento. Não que você não deva aspirar coisas melhores, não que você não deva se planejar, não que você não deva se organizar para a sua vida. Deve, mas com os pés no chão. Você não deve ceder à tentação de voar e ficar fora da realidade. Quando a gente está fora da realidade, nessa postura do Carvalho, de super importante, maravilhoso, eu sou secular e coisa e tal, vem um ventão e te derruba com raiz em tudo. Então a gente precisa estar com os pés fincados na realidade, a gente precisa saber qual é a minha circunstância de vida hoje, né? Qual é a minha circunstância de... Qual é o meu entorno, né? Eu gosto de dizer isso. Qual é o meu entorno? Não só físico, não só material, né? Mas qual é a minha situação de vida hoje? Quantos anos eu tenho? Qual a capacidade profissional que eu tenho? Quais as habilidades que eu tenho? Qual é o círculo de amizades que eu tenho? É com isso que eu preciso trabalhar. É com isso que eu preciso viver. Isso é a flexibilidade. Isso é você ser capaz de enxergar a sua realidade e lê-la a seu favor. Né? Quer dizer, de entender que não é ruim porque você não tem aquela casa dos sonhos ou porque você não tem a vida dos sonhos. Não é ruim, mas você tem algo aí. E aí você vai transformar isso naquilo que você gostaria, você vai transformar isso em dias bons, você vai transformar isso em momentos bacanas, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos. Então, gente, a lição de hoje que eu penso, né? A moral da história que estava escrita lá era: na luta contra as adversidades, pouco valor terá o grande esforço e pouca inteligência, né? Então, assim, a fábula valoriza a flexibilidade dos juncos. Mas eu acho que a gente não pode perder a postura do Carvalho de vista, não. E pensar, né? Não adianta nada em muitos momentos a gente ser firme, ser rígido e não conseguir entender que está na hora de dar uma recuada ou que está na hora de dar uma curvadinha como os juncos, para você aí sim entender melhor o que está acontecendo e depois se erguer e se levantar. Todo mundo tá falando muito do novo normal, né? Depois que voltar tudo ao normal. Não sei bem qual vai ser esse novo normal. Ninguém sabe como é que vai ser esse novo normal. Nós podemos pensar que esse período da quarentena é o período que a gente tá, flexionado como os juncos lá, para esperar o Covid passar,
Que ele embora não vai, né, gente? Como tudo que é vírus, como tudo que é bactéria, embora não vai. A gente vai aprender a lidar melhor com ele, né? Se proteger melhor dele. Depois que isso tudo passar, nós vamos levantar. E aí, quando a gente levanta, a gente vai olhar e ver o que ficou. Porque vamos pensar, né? Voltando lá para a história no início. Era um lugar, obviamente um lugar da natureza amplo, porque tinha tanto carvalho como uma plantação de juncos, e tinha uma grande tempestade com um grande vendaval, a ponto de derrubar um carvalho. Os juncos não foram arrastados porque eles se dobraram ao vento, e o vento passou. Mas quando eles se levantam, eles vão encontrar um cenário igual? Creio que não. Creio que não, porque esse vento todo fez uma bagunça no cenário, né? E aí, de novo, eles vão ter que se flexibilizar no sentido de se adequar àquilo que eles encontraram, né? Nosso caso, estamos arriadinhos, esperando o Covid passar, e quando nós nos levantarmos, nós vamos olhar o que ficou, o que temos, e vamos trabalhar com isso que a gente tem, e vamos trabalhar com isso que ficou, e vamos construir coisas novas. Se a gente parar para pensar, toda tempestade, quando parou de chover, desceu o nível d'água, a gente olha e diz, nossa, tem um monte de coisa para limpar, tem um monte de coisa para arrumar, tem um monte de coisa para jogar fora, porque se deteriorou, né, se estragou com a tempestade. E é isso que nós vamos precisar fazer também quando voltarmos. Nós vamos ter que olhar e ver o que ficou no meu entorno, o que ficou na minha realidade, e o que eu consigo fazer de bom, de bonito, de bacana com isso que ficou, que é o meu entorno agora, tá? Então, minha gente, hoje era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Quinta-feira tem outra história, né? Durante o mês de junho todo, terças e quintas, nas lives da Esperança, às 9 da manhã, eu estarei aqui trazendo uma história. Pode ser um conto, pode ser uma fábula. Tô separando aqui de tudo um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho, sempre fazendo uma ligação ou uma relação com esse momento que nós estamos passando aí da quarentena, tá? Com o intuito de levar mais esperança para vocês que me assistem. Obrigado por aqueles que estão aqui desde o começo, obrigada pelos que chegaram no meio do caminho. Essa live vai ficar salva no meu IGTV. Se você gostou, compartilha, divulga pro pessoal que quinta-feira tem mais história por aqui. E mais uma vez eu desejo um bom dia. De nada, Olinda. Obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui e espalharem essa ideia, tá bom? Beijo, boa semana e até a próxima live da Esperança.